Só os irmãos na paz do Senhor. Amém. Vamos lá dar continuidade, né? Hoje é um dia propício, né? Que hoje é feriado, né? Não é feriado, mas é feriado. Eu não entendo isso até hoje. É feriado, mas não é feriado. Mas enfim, todo mundo acha que é feriado, né? Então que siga sendo feriado. Romanos capítulo 7, nós vamos ler o verso 15 até o 17. Então encontrou, diz amém. Amém. Diz assim, ó: porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Amém? Senhor, em nome de Jesus, lemos a Tua palavra é santa, poderosa e digna, Senhor, de toda aceitação. Nessa noite, Pai, fala conosco, nos usa, Senhor, segundo a Tua graça e misericórdia, que o Senhor, ó Deus, possa prosperar, Senhor, os nossos caminhos, prosperar, Senhor, a nossa vida, Senhor, de maneira que nós venhamos compreender e entender que o Senhor é santo e fora de Ti não há outro. Nós venhamos, ó Pai, a aprender que a lei e a graça, Senhor, Papai, ela está à disposição de todos aqueles que a buscarem. Nessa noite, Pai, fala conosco através da Tua palavra. Não por mim, Senhor, porque nada tenho a oferecer. Senhor, não por mim, Senhor, porque o que eu tenho, Senhor, vem de Ti, Senhor. Se eu não tiver a Ti, nada sou. Nessa noite, Pai, fala conosco, nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando a gente fala de lei, a lei ela vai sempre, como já foi falado aqui algumas centenas de vezes, a lei ela não vai remover o pecado, a lei vai te apontar o pecado. Então quando a gente fala de lei, a gente está falando daquilo que é proibido de fazer. Então a gente trata a lei de Deus de uma certa maneira que a gente entende aqui. Paulo começa a trazer aqui um estudo, né, na prática da santificação através da lei. Porque quando a gente fala de lei, a gente vai trazer assim: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e vai lá todos aqueles 10 mandamentos que nós já conhecemos, que está lá em Deuteronômio, né? Está em Números. Mas quando a gente fala disso, de lei, a lei te obriga, a lei ela vai te obrigar a fazer o sacrifício pós o pecado. Você não faz sacrifício por uma coisa que você não fez ainda. Tipo, você pecou no Antigo Testamento, você pecava, você ia lá, se apresentava ao sacerdote, oferecia lá as ofertas, as dádivas e voltava para casa aparentemente, tecnicamente perdoado. Mas o que isso significa? Que para a lei funcionar, você primeiro tinha que pecar. Então quando Paulo está escrevendo esse capítulo 7 aqui, ele traz uma coisa interessante, porque se você parar para analisar o contexto, a história, você vai ver que a lei ela vai te punir por aquilo que você faz, mas ela não consegue tirar o desejo de você errar. Vocês concordam comigo que a lei, por exemplo, placa de trânsito, vamos novamente para o trânsito. Eu gosto sempre desse exemplo, porque quando a gente está no volante parece que assume o Ayrton Senna em alguns, né? Ver a placa 100 por hora, mas a sua vontade é de estar a 140, mesmo sabendo que você vai ser autuado, mas pode ser que eu não seja autuado. Então o pecado é da mesma maneira, eu posso ser pego, posso ser não pego. Alguém pode ver e me multar. Eu passei a 140 por hora, tem o radar e me pegou, me dei mal, vou ter que pagar o tributo. Mas mesmo você pagando o tributo, mesmo você pagando a multa, você deixa de querer correr? Não, não deixa. Por quê? Porque não é o suficiente para que você, a multa e a penalidade não é o suficiente para fazer com que você pare de praticar aquele ato. Eu sempre falo para minha esposa que sofrimento não traz arrependimento. Não traz. Pancada não traz arrependimento.
Não traz. A gente pensa, essa pessoa vai sofrer, a vida está sofrendo, uma hora ela vai se arrepender. Aí ela morre sofrendo e não se arrepende. Por quê? Sofrimento não traz arrependimento. O que traz arrependimento chama-se Espírito Santo de Deus. Esse traz arrependimento ao homem. Novo nascimento, nova criatura. Então a pessoa está sofrendo muito, agora ela vai aceitar Jesus. Eu conheço gente que está sofrendo, tem 50 anos e continua sofrendo. E até hoje não aceitou Jesus. E continua sem aceitar. E acha que Jesus é uma piada. Então Paulo começa escrevendo o capítulo 7 aqui, trazendo algumas considerações muito interessantes, né? Mas primeiro, para a gente entender o capítulo 7, nós temos que ler Jeremias 31, 33. Jeremias capítulo 31, 33. Quem achou diz amém. Amém. Daqui a pouco eu vou falar, acha o profeta Moisés. Moisés capítulo 5. Jeremias 31, verso 33. Eu vou ler na minha tradução aqui, que ela é um pouco contemporânea, mas talvez na sua seja um pouquinho diferente da minha. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Voltamos para Romanos capítulo 7, para nós darmos prosseguimento a essa leitura. Então aqui Deus está trazendo uma promessa que a lei não vai resolver, porque a lei, ela não adianta ela estar escrita, ela tem que estar dentro de você. O problema é que nós achamos que por nós recebermos uma advertência, por nós recebermos um puxão de orelha dentro da casa de Deus, nós vamos mudar. Não vai. O salmista diz: escrevi a tua lei dentro das tábuas do meu coração, guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Para não pecar, porque se a lei não tiver no meu coração, o que vai acontecer? 3 minutos depois eu vou estar querendo pecar. E isso é natural do ser humano, porque nós viemos de Adão. Simples assim. E aí as pessoas perguntam: mas você vai à igreja todos os dias. Você já viu aquela conversa do crente andorinha que mora na igreja? Você vai na igreja todos os dias, você mora na igreja e você continua fazendo as mesmas coisas que você lá do passado. Simples. A lei não está guardada no seu coração. E isso não vai mudar. Isso só muda quando nós entendermos que para atingirmos algo superior, um nível acima, nós temos que morrer. Porque a lei, ela só funciona para vivo. Se você parar para analisar, fulano de tal recebeu uma herança, um bilhete premiado da Mega Sena. Recebeu, o pai dele deu para ele um bilhete da Mega Sena, e ele recebeu aquele bilhete da Mega Sena como herança, e ele morreu. Ele recebeu a herança? Não. A lei só serve para quem está vivo. E por isso que Paulo descreve aqui, porventura não ignorais, meus irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. E aí ele traz uma metáfora aqui entre a lei e o casamento. Se a mulher está, o versículo 2, 3 e 4, se a mulher está casada e o marido vive, ela está presa ao marido. Ou vice-versa, tá? A gente pensa, fala da mulher, todo mundo fala machismo. Não é machismo. Se o homem também tiver, ele está no mesmo sistema. Ele está no mesmo sistema. Não adianta ele achar que só a mulher está presa. Não. O homem também está na mesma condição. E ele fala: se a mulher está vive, casada com o marido, e o marido é vivo, ela está presa ao marido. Porém, se o marido falecer, ela está livre. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: se você está vivo para o pecado, e o pecado é o seu marido, é o seu dono,
é o seu proprietário, você está ali direto com ele. Mas se ele morrer, você está morto, você está livre. Então ele está dizendo assim: a lei só funciona para quem está vivo. Se você estiver vivo, eu sinto muito te informar, você está na lei. E o pecado vai te apontar todos os dias. Porque a lei só vai ter ação, como Paulo escreve aqui, no vivo. Mas se você estiver morto para o pecado, a lei não tem mais poder sobre você. Vocês entenderam isso? Não, né? Entendeu? O que eu estou dizendo é assim: se você está vivo, isso quer dizer que o pecado reina em você. Então, para você não estar debaixo da lei, porque quando você morre com Cristo, você elimina a primeira aliança. Você não tem mais o peso da lei sobre a sua vida. Então o pecado não vai te acusar mais quando você morre para o mundo. Não é isso que diz lá, que a Carol leu na semana passada aqui em 1 João lá? Foi isso que ela leu aqui. Então quando a gente fala assim: não ameis o que tem no mundo, porque quem ama o mundo é inimigo de Deus. Está lá em João. Então agora a pergunta é a seguinte: como a gente não ama o mundo, se você vive nele? Quem gosta de viajar aqui? Todo mundo, eu espero. A gente não pode viajar, mas gostar a gente gosta. É diferente. Quem gosta de comer? Todo mundo gosta de comer, eu acho, né? Espero. Todo mundo gosta de se vestir bem. Todo mundo gosta de carro novo. Todos nós gostamos. Todos nós gostamos de casas bonitas, com piscinas. Todos nós gostamos de fazendas. E isso aí está onde? No mundo. O pastor pregou aqui domingo sobre ministério, né? Eu acho que todo mundo se lembra da pregação sobre ministério. O que é ministério? Servir. Então quando trata de lei, então para mim escapar da lei, eu tenho que morrer. Morrer em quê? Em Cristo. Porque a partir do momento que eu morro em Cristo, e como é que se morre em Cristo? Tem duas formas: você tem que aceitar Jesus, a primeira delas. Segundo, você tem que se batizar. O batismo é a simbologia da morte do homem, do velho homem, e o ressurgimento de um novo homem. Então aí, quando a gente está nessa condição, Paulo está dizendo: quando o marido morre, quer dizer, quando o marido morreu, você tem direito a um novo casamento. Então Paulo está dizendo assim: para você ter o direito a uma nova vida, você tem que morrer. Paulo diz: eu mortifico a minha carne. E olha que era Paulo que estava falando, não sou eu. Eu mortifico a minha carne. O que é mortificar? É controlar os seus desejos. Por quê? Porque a lei, ela não vai fazer com que você controle seus desejos, mas o Espírito Santo de Deus faz. Quando você está em Cristo Jesus, você consegue entender e compreender que o que você está fazendo, ou o que você fez, ou o que você está pensando em fazer agora, é errado. A lei não tem esse poder. A lei pode te punir. Vai falar para você: passou no sinal vermelho, R$ 1.290 de multa. Só isso. Então quando nós entendemos isso, é o seguinte: eu morro para Cristo, e eu morro com Cristo. Mas para morrer com Cristo, você tem que entender uma coisa: você tem que acreditar que Ele ressuscitou. Porque morrer, irmãos, todo mundo vai. Eu até estava brincando um dia desses e falei para eles: se tem uma coisa que nós temos certeza nessa vida, é que vamos morrer. Alguns talvez sejam arrebatados, mas eu, por exemplo, tenho quase certeza que eu vou morrer. Se Jesus não voltar daqui a 70 anos, eu vou morrer, né? 70 anos, então tá bom, se eu ver mais 70 anos, tranquilo, não é brincadeiras, né? E a gente trata essa coisa, e Paulo fala assim: porque quando a mulher, ela se casa e o marido está vivo, ela se torna adúltera, ou vice-versa. Então Paulo está dizendo assim: para você se livrar da lei, para você se livrar do peso da lei, você tem que morrer com Cristo. Mas para morrer com Cristo, você tem que entender que Cristo ressuscitou, que Cristo está vivo. Aí nesse momento nós começamos a entender que a lei, ela não vai mais me fazer
com que eu me torne um culpado. Porque coisa boa não é você ser acusado de algo que você fez e que você tem convicção de que você fez, você sabe que você fez. É que nem aquele caso, você fez, está errado e sabe que vai fazer de novo. Por quê? Porque ainda não nasceu o novo homem. Está faltando um novo homem. A gente trata assim, fala assim: eu nunca mais vou mentir na minha vida. E passa das 3 horas, você está contando aquela mentirinha clássica. Aí você fala: mano, eu falei que não ia mentir mais. Mas quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, que Jesus fala lá em João 14: eu vos deixarei um novo Consolador, outro Consolador igual a mim. Quem é que já teve, irmãos, a sensação de pecar contra Deus aqui? Mas não é pecar, você pecou e veio uma coisa, uma voz assim no teu ouvido e falou: pisou na bola. Aí você fala: Jesus, de novo. Alguém já teve essa sensação fora eu aqui? Sim. Um dia desse eu estava lá, pensei o negócio, Deus falou: você não é crente não? Eu falei: opa, pisei, né? Pisou. Vacilou? Vacilei. É na hora, é instantâneo, irmãos. Não é uma coisa que eu penso aqui agora, tipo, eu pensei em algo que vai machucar alguém, ou então uma fofoca, quero ouvir uma fofoca que está acontecendo aqui na rádio gospel, né, da vida de alguém, e eu estou ansioso para ouvir aquela voz, e aí quando você escuta, você fala: isso não é para você. Aí você fala: pisei na bola. É instantâneo, irmãos. Eu não sei se acontece com todo mundo aqui, mas eu acredito que sim, que se o Espírito Santo é o mesmo, ele habita em todo mundo de maneira diferente. A gente pode não ouvir, mas quando a gente chega naquela condição, a gente fala: pisei, escorreguei. Aí a gente entra no salmo lá do Asaf: quanto a mim, os meus pés quase escorregaram. Porque eu olhei para o ímpio, olhei para isso, olhei para aquilo outro. É o que nós fazemos muitas vezes, nós olhamos para a vida, olhamos para o outro, olhamos para... E na realidade nós temos que olhar só para um, o autor e consumador da nossa fé, chamado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então a morte, ela é uma coisa assim bem interessante do pecado, que o homem, quando ele morre, ele... Na ação ali simbólica do batismo, ele levanta, ele está dizendo: eu sou uma nova criatura. Mas aí você me pergunta: mas eu já me batizei, só falta me batizar a cada 15 minutos para ver se eu nasço de novo, porque eu já me batizei e continuo com os mesmos desejos. É porque você ainda não morreu literalmente para o pecado. O pecado ainda tem forças dentro de nós. Porque se a gente ler aqui, no versículo 15 que nós lemos, Paulo está falando de quem, irmãos? Do Afonso? Eu acho que não, Paulo está falando dele. Eu mesmo, miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu logo me pego fazendo. Por quê? Porque esse negócio é interno, é um conflito diário que você tem entre o espírito e a carne. As pessoas acham que o maior adversário do homem é o capeta, né? E eu tenho uma péssima notícia para te dar: o capeta você expulsa, em nome de Jesus. Ele sai, vai embora, porque é bíblico. Mas eu quero ver você expulsar a carne. Como é que você expulsa a carne? Tem como? Você vai se cortar lá com os caras, na chibatada, nas caras? Não tem como expulsar a carne, porque ela está em você. Você tem que dominar a carne e não expulsar a carne. Porque quando Caim resolveu matar Abel, o que Deus falou para ele? O pecado está diante de ti. Cabe a quem? A mim dominá-lo? Cabe a você dominá-lo. Então, quando a gente fala de carne, a carne é o maior inimigo do crente, irmão. Por quê? Porque é difícil mortificar a carne, porque a carne quer tudo aquilo que é prazeroso, e as pessoas falam: o pecado é uma desgraça, é coisa ruim. Não, irmãos, o pecado ele agrada a carne, é agradável de fazer, porque se não fosse ninguém fazia. A gente tem que entender isso é um legado que vem lá do passado.
O pecado é legal de fazer, a carne adora. Mas Deus adora? Não, Deus odeia. Mas a gente tem esse desejo incontrolável muitas vezes de fazer. Aí você fala, mas o que eu faço? Meu filho, a primeira coisa que você faz, morra para o mundo. Aceite a Cristo de verdade, né? Porque, né, às vezes a gente vê umas pessoas aí aceitando a Jesus, elas aceitaram, os famosos fake news, né? Os fake gospel. Aceita Jesus, mas as suas atitudes não condizem como foi falado aqui na semana passada. Então Paulo está dizendo aqui, né? Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce. Paulo está falando assim, quando eu vivia segundo a carne, as paixões elas vivem ao realce, ela salta aos nossos olhos, ela pula. Então, você vê, por exemplo, nas festas aí que nós temos agora aí, o Brasil é o único lugar que para 5 dias, irmão. 5 dias, está parado, ninguém trabalha, ninguém come, pode morrer o mundo inteiro, os caras estão pulando do mesmo jeito. Morreu 40 pessoas lá no litoral, lá sul, né? Não sul, no norte. Lá em São Sebastião, acho que é São Sebastião, não foi não. Morreu 40 pessoas. E as pessoas estão super preocupadas com ele. Bloco, vamos lá, chegou aqui, bloquinho não sei de onde, bloquinho não sei de quê, escola de samba. As pessoas estão super preocupadas com aquelas 40 pessoas que morreram lá. Por quê? Porque ninguém está preocupado com isso. Porque a carne está realçada. Agora, nesses dias que você vê, você vai ver a carne realçada. É tudo que a pessoa imagine fazer e não consegue fazer no seu dia a dia normal. Aí ele vai e usa este evento para fazer tudo aquilo que lhe apraz. Então Paulo está dizendo, né, no versículo 5, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, porque ela mostrava em nós, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para quê? Para a morte. O salário do pecado é o que, irmão? A morte. Não tem jeito. As pessoas acham que eles vão pecar e vão se dar bem. Não vai. Você vê político roubando por aí e acha que vai se dar bem. Não vai. Mais cedo ou mais tarde, esses cidadãos irão ter um encontro com Deus. Eles acreditando, não acreditando, não importa. Eu tenho certeza que eles vão ter um encontro com Deus. E eu tenho certeza que nós também teremos um encontro com Deus. E essas pessoas que fazem esse tipo de sacanagem, de falcatrua, eles vão responder. E eu não queria ser eles, seriamente, né? Porque o provérbio diz, se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Aí a gente lê esses negócios na Bíblia e a gente fica meio preocupado, né, irmão? Porque às vezes a gente pode ajudar a pessoa e não ajuda, né? Já viu? Eu posso dar uma carona para o cidadão ali, mas puxa, o cara não tomou banho hoje. Deixa ele aí, ele vai andando. Olha, o cara passou e pediu um prato de comida. Eu tenho um monte aí que sobrou aí, mas vou dar para as galinhas do meu vizinho. Sabe? A gente pode fazer o bem e não faz. E aí ele diz aqui, agora porém, Paulo está dizendo, agora porém, versículo 6, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos mais sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da lei. Paulo está falando, agora que nós morremos para o mundo, nós vivemos em novidade de espírito. Como é difícil viver em novidade de espírito, irmão? Em novidade de vida. Alguém já tentou viver em novidade de vida? Não é você comer uma coisa diferente hoje, vestir uma roupa diferente, não, é viver em novidade de vida. É todo dia você ter algo diferente para falar com Deus. Isso é ter novidade de vida. É todo dia você poder contar a Deus as suas dificuldades, as suas penitências, as suas lamúrias, né? Todo dia você saber que Deus está te ouvindo. Novidade de vida. Nós gostamos da mesmice. Pega o povo de Israel, quando Deus tira o povo de Israel com mão forte lá do Egito, o que o povo fez depois de 3 dias? Senhor, vou voltar para lá que era bom. Eu não gosto de novidade de vida. Esse negócio de deserto não é por nós não, Senhor.
Aí depois pegar Moisés, será que não tinha no cemitério lá o suficiente no Egito, não? Deus tirou gente lá para morrer nessa areia aqui, só tem areia, não tem nada aqui, pô. E fizeram Moisés perder a linha, né? Moisés perdeu a linha. Ou você acha que liderança não perde linha, não? Perde. Moisés perdeu. Não só perdeu a linha, como também não entrou na terra prometida. Veja para você ver o tamanho do negócio. As pessoas falam, não, os pastores são super pacientes. Deus levantou eles com a máxima da misericórdia. O pastor é paciente, é misericordioso, mas às vezes ele perde a linha. Moisés perdeu a linha. E ele era o homem mais manso da terra. Se o mais manso da terra resolveu dar umas cajadadas na rocha, imagina eu, que sou o mais estressado da terra. Pegar a metralhadora, entrar e sair que nem louco por aí, né? Todo mundo que falou mal, vou matar, metralhar todo mundo, colocar no paredão, já era, né? Se Moisés era suave, imagina eu, né? E aí ele disse, de modo algum servimos em novidade de espírito. Você tem que ter novidade de vida, né? A Bíblia diz que nós temos que andar de glória em glória, de vitória em vitória. Esse é o desejo de Deus para nós, mas às vezes a gente não anda de glória em glória, de vitória em vitória. A gente anda de reclamação em reclamação, de murmuração em murmuração, né? Mas é outra coisa. E aí o versículo 7 diz, que diremos, pois, é a lei pecado? Aí Paulo está falando assim, quer dizer, é a lei que está errada? Deus, não. A lei, ela mostra a virtude de Deus, ela mostra a justiça de Deus. A lei está errada? Não, não está errada. Então a gente para muitas vezes para pensar, essa lei é injusta, né? A gente pega por nosso Código Penal brasileiro, que é uma piada, né? Todo mundo que lê aqui começa a rir. Por que você fala? O cara é condenado a 400 anos de cadeia. Aí você fala, nossa, esse aí vai morrer na cadeia, né? Ele cumpre 3 anos, 5 anos, sai. Igual. Mas se não era 400? Não, é que você vai vendo aí o movimento do sistema, que vai na cronologia do Cronos, que é da cosmologia da... E aí você fala, mas por que acontece isso? Aí eu estou falando esse tipo de coisa para a gente entender. A lei é ruim? A lei do homem é ruim. Por exemplo, você vai lá em alguns países do mundo que, se a pessoa tiver uma orientação religiosa diferente da sua, ele morre. E é feito pela lei. Tem lugares no mundo que a lei permite outras coisas, permite o aborto. Na Suíça, por exemplo, se você for para lá, você pode se matar. Olha que coisa boa. Lá para a Suíça eu quero morrer. Bom lugar para você ir, vai para a Suíça. Você vai lá e fala, eu quero morrer hoje. Aí o médico vai lá, aplica uma injeçãozinha em você. Não tem problema, você quer se livrar dos seus problemas? Está resolvido o seu problema. Suíça. Não sei se a gente tem dinheiro para chegar até lá. E lá agora nessa época não tão frio danado. Então 70 graus vai dizer. Então não vai não. Senão você pode morrer congelado antes de chegar no médico, né? A gente trata a lei. Paulo está perguntando, é a lei que te faz pecar? Não. A lei só aponta o que você tem. Irmãos, não existe lei que te faça pecar. Por exemplo, a gente trata esse tipo de coisa, a pessoa que é adúltera. É a lei que fala que ela não pode adulterar? E ela vai adulterar? Não, a lei é errada. A pessoa já tem essa predisposição a ser uma adúltera. E não importa se você falar para ele ou não falar, se Cristo não entrar na vida dele, não entrar na vida dela, vão continuar. Se você é um alcoólatra, não é que a lei fala, você não pode, você não vai beber, que beber é ruim. Não, mesmo você bebendo e sabendo que algo vai te fazer mal para o seu corpo, você vai continuar bebendo, porque se Cristo não libertar, você não será liberto. Se você não morrer, porque eu falo de algo que, irmãos, eu precisei de Jesus para me libertar. Não foi o homem que foi lá, foi o próprio Deus que me libertou. Então, às vezes, mas há muitas coisas na vida eu parei, falei, eu não vou fazer mais e não faço. E acabou. Porque a nossa palavra não pode fazer curva. Ou é sim, sim, ou não, não. Então, tipo, eu falei, eu nunca mais vou comprar mais cigarro na minha vida. Nunca mais comprei mais cigarro na minha vida.
Foi Deus que me libertou? Deus me ajudou, mas eu falei, não quero mais. Agora para o álcool não. Para o álcool Deus teve que falar pessoalmente comigo. E foi tão cruel, assim, tão cruel entre aspas, né, o que Deus me falou, que eu fiquei são na hora. Instantaneamente, irmão. Você já viu o bêbado que estava bêbado, tinha tomado 2 litros de uísque e meio, 2 litros e meio naquele dia. E quando eu estava sentado e Deus falou comigo, na hora, instantaneamente, o álcool foi assim, ó, puf. Falei, o que eu estou fazendo aqui? A partir de hoje nunca mais eu bebo na minha vida. Estou aqui até hoje, faz 29 anos. Mas foi Deus. Mas eu tive essa consciência, falar, eu vou morrer para isso, eu não quero mais isso. E Deus falou para mim, a partir de hoje você não bebe mais, você vai morrer. Você morreu, acabou. Porque a minha família tem um longo histórico de alcoólatras. Meu pai começou a beber com 7 anos de idade, meus tios bebiam com 6. E é tipo assim, né? Tipo, você queria acalmar, leva chuquinha de cachaça pro moleque. Tipo, vai lá, meu filho, toma uma branquinha aí do alambique do vô. E ia. Vocês brincam, né? Tá todo mundo rindo, mas isso é verdade, irmãos. No interior aí, naqueles fincão de mundo lá onde eu morava, criança lá tava lá, toma aí uma. Que 5 anos é para matar velho. Desde quando cachaça é lombrigueira, irmãos. Mas tomava. E as pessoas viciavam nisso. Assim como você vicia no cigarro. Né? Como é que as pessoas se viciam no cigarro, irmão? Como? Porque acha bonito. Todo mundo fumando. A minha primeira embriaguez foi com 9 anos de idade. Para ter uma pessoa aí que não deixa eu mentir. São fatos assim, a gente não. Isso vem do ser humano, então a gente começa a pegar esse negócio e fala, meu Deus. E aí quando você cai a ficha e fala, eu não vou mais fazer isso, você fala, puxa vida, agora eu estou dando glória a Deus. Porque eu não faço mais isso. Porque são sentimentos que vêm sobre a nossa vida. As pessoas falam, a pessoa que é infiel, ela pode ter a mulher mais bonita, o marido mais bonito, os melhores carros, as melhores roupas, a melhor casa, ela não vai se conter, ela vai trair. Por quê? Não é a condição, como a Carol ministrou aqui, não é o que ela tem, é o prazer, é aquilo que está dentro dela, é errado, e ela adora, ela alimenta aquele sentimento, né? E aí ele fala, que diremos, pois, a lei é a lei pecado? Aí ele mesmo responde, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçais. Então Paulo está trazendo assim, fazendo um trocadilho aqui, ele está dizendo assim, cara, eu sei que eu peco, que eu erro, mas se eu não tivesse lido lá em Deuteronômio os 10 mandamentos que cobiçar era pecado, eu estava de boa, estava na manha, estava sossegado, estava passando batido, mas você não é mais desconhecedor, você conhece. A igreja do Senhor conhece, ou pelo menos aqui eu sei que conhecemos. Se a gente obedece ou não obedece, se quer obedecer, se quer, é outra história, mas aqui é pregada a palavra. Eu estava brincando lá com um pastor, um amigo meu, eu falei para ele, olha, a minha função aqui não é buscar ninguém lá no campo. Aí o pastor falou, o quê? Eu falei, eu não sou pago para buscar ninguém lá no campo, fora do muro. Eu sou pago para gritar, o inimigo está vindo. Se você não correr, meu amigo, já era. Aí as pessoas ficam bravas comigo, mas essa é a nossa função. A minha função não é catar você pelo braço, colocar você no colo e não, vem que o inimigo vai te pegar, vem no colinho de titio, que o titio vai te levar. Não vai não, filho, eu vou estar no muro lá em cima, sossegado, só gritando, capeta está chegando. Todos os dias nós fazemos isso aqui, o pecado está batendo na tua porta, o pecado está chegando no meio da tua família, olha, toma posição. Mas você não vai lá buscar, não vou, porque correr e vir para dentro do muro não pertence a mim, pertence a você. Para vir para dentro da palavra de Deus, não é eu que vou fazer você entrar aqui, é você que vem. Né? As pessoas, não, o pastor larga as 99 e vai buscar a ovelha perdida.
Essa é a conversa de todo cara desviado. Nossa, o pastor não vem me visitar. Mas você é ovelha do pastor? Porque a Bíblia também diz: a minha ovelha conhece a minha voz. E eu conheço as minhas ovelhas. Aí você fala: não, mas eu não é ovelha. Então, para ser ovelha de pastor, você tem que ouvir a voz do pastor, conhecer a voz dele. Então a gente para pensar isso aí. Mas a culpa sempre é nossa, porque nós é que somos as vidraças. Porque há um tempo atrás a gente era pedra, estava bem tranquilo aí, sentado, de boa, só pedrada. Agora não, agora a gente é vidraça, a gente sabe que o negócio é outra história. Mas deixa isso para lá. Não cobiçarás. Mas o pecado, tornando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, por exemplo, a gente descobre que está pecando, e ele fala aqui: e ele despertou em mim todo tipo de concupiscência. O que isso significa? Irmãos, quando eu descobri que era proibido comer chocolate, o que eu mais faço é comer chocolate. Não é? A gente você já viu aquele provérbio? Tem um provérbio mundano que diz: tudo que é proibido é mais gostoso. Quem te falou isso? Ah não, irmão, os jovens estão na igreja, você não sabe o que é bom. Não sabe mesmo. Aí você tem que responder: você que não sabe o que é bom. Você fuma maconha e diz que está vendo bicho. Eu oro e vejo anjo. Isso é bom. Eu fiquei doidão de cachaça, estou com ressaca. Então, eu passei a noite na vigília, estou dando glória a Deus e o poder de Deus está caindo na minha vida. Então, a gente tem esses mandamentos, né? Aí ele diz, né? Eu vivia, mas sobrevivindo. O preceito reviveu o pecado e eu morri. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se o mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Paulo está dizendo aqui, irmãos, ele não está citando que ele falando que a lei é ruim, não. Ele está citando Gênesis capítulo 1, 3, no verso 5 em diante. Quem é que enganou quem lá? Não foi o que o homem falou? Deus perguntou para o homem: onde você está, Adão? Eu estou meio escondidão aqui, estou pelado. Aí Deus fala para ele: mas quem te falou que você está pelado? Nu. Aí ele fala: não. Aí Deus faz aquela pergunta clássica, né? Você comeu da fruta do conhecimento? De vez em quando eu dou risada quando eu estou lendo a Bíblia. Você imagina Deus perguntando para Adão, que conhece todas as coisas: Adão, só me diz uma coisa. É que nem aquele filho, né? Um dia desse eu mandei um meme para os meus amigos aqui. Eu falei para o cachorrinho lá: Thor, cadê o pedaço de bolo? Ele está com a boquinha assim estufada, assim, ó. Você pegou o pedaço de bolo que estava aqui, Thor? E a boquinha dele está assim, só tem umas farelinhas aqui, né? É a mesma coisa que Deus conosco. Adão, você comeu do fruto da vida? Não? Do conhecimento? Não, Senhor, não foi eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Como é que é? A mulher que o Senhor me deu, eu comi também. Mas aí a mulher falou: que mulher o quê? Não, Senhor, não foi não, foi a serpente, me enganou. Paulo está dizendo aqui a mesma coisa. Enganou e me matou, porque a serpente enganou a mulher dizendo o quê? E o homem: comereis deste fruto e se tornarei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele mentiu? Não, ele enganou. Ele não mentiu, ele enganou. Porque Deus conhece o bem e o mal? Conhece. Mas o homem conhecia? Não. O homem não sabia, o homem era inocente. Então quando ele fala aqui: através da lei, a lei algo que veio para me ajudar, acabou me matando. Aí ele fala assim: o mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, mas o mandamento santo é justo e bom. Então, a lei, ela veio para um propósito. Mas quando a gente olha para a lei, a Bíblia diz que ninguém consegue cumprir a lei. E aí? Por isso que nós lemos Jeremias 31, 33, que Deus tem que escrever a sua lei no nosso coração. E nós só conseguimos cumprir o que Deus nos coloca quando nós somos regidos pelo Espírito Santo de Deus.
Porque senão você não consegue, eu não consigo. É graça, né? Eu vou ser justificado pela lei? Não, você não vai ser justificado. Você tem que viver pela graça. Você tem que entender que Deus, Ele quer fazer algo na tua vida. Ele quer fazer algo na minha vida. Mas, se eu estou vivo para o pecado, a minha vida não prospera. E não vai andar mesmo, não. Você vai lá, tem cara que tem 50 anos na igreja, aí a vida dele continua a mesma coisa. Será por quê? Porque Deus é ruim? A lei é ruim? Será? Não, o cara vive em prova, a gente até estava brincando com um amigo, eu falei para ele, mano, a vida parece o Enem, cara, nunca acaba as provas, todo ano prova, o ano inteiro, você nunca foi aprovado em nada, não? Por quê? Não é possível, não, uma hora você tem que ser aprovado em alguma coisa, você vai fazendo prova, uma hora você tem que ser aprovado, né? E aí ele diz aqui, no versículo 13, nós já vamos encerrar daqui a pouquinho, acaso o bom se me tornou em morte? Ele está falando da lei. De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha o que Paulo está dizendo aqui, é o seguinte, cara, não é que a lei me matou, a lei apenas mostrou que eu estava morrendo. Não é que a lei, a partir de hoje você está morto, não, a lei mostrou apenas que o pecado que habitava em mim era maior do que a vontade de fazer o bem. Todos nós temos essa característica, não vou falar todos, né, porque todos a gente deixa numa redundância, mas 99% de nossos seres humanos somos maus. E os outros 1% não nasceu ainda. Esse não nasceu. Somos todos maus, irmãos. Você fica bravo, mas não é realidade, nós somos maus. A minha esposa estava até brincando, Deus falou, será que a gente é muito mal? Eu falei, não, é que as nossas camadas de maldades vão até a profundidade, mas não é que a gente é muito mal, né? Então a gente trata essa situação. Então Paulo está dizendo aqui, eu conheci a lei, eu descobri de quem eu era escravo. A gente tem 2 senhores nessa vida, irmãos. Não existe 3, é 2. Temos Jesus como nosso Senhor, ou temos o pecado como nosso Senhor. Não tem conversa, não tem meio a meio, não tem um meio termo, não tem um limbo ali que você fica ali perdido ali no meio e fala, uma hora eu vou, não. Ou você serve a Cristo, ou você serve ao inimigo de Cristo. Não tem jeito. Mas eu não posso falar isso, porque a Bíblia diz isso. Não se pode servir a 2 senhores. Não se serve a 2 senhores. Ou você serve a um e desagrada o outro, ou você agrada a um e desagrada o outro. Então, a lei está dizendo aqui, a gente é carnal, por isso que a lei não funciona. Lembra que eu falei que a pior praga do ser humano é a carne? Porque a lei não consegue mudar a carne, a lei consegue punir a carne. Você vê aquelas pessoas que, no livro de Reis, quando você vê os profetas de Baal clamando a Baal, eles pegavam uns chicotes com uns ossinhos, assim, pontas de ossos, e saíam se cortando em penitência, para chamar a atenção de Deus, porque a carne deles, eles achavam que a carne é impura. Aí você fala, mas isso aí não acontece hoje nas Filipinas, nos dias de hoje. Que dia que é a Páscoa mesmo? Mês que vem, né? Outro mês, sei lá, não faço a menor ideia. Mas a Páscoa vem aí. Você vai ver os pessoal lá na Filipinas fazendo esse mesmo ritual nos dias de hoje, em 2021. E eles faziam isso há 5.000 anos atrás. Porque a carne é mal. Eu vou bofetear minha casa. Você imagina, irmão, se todo crente resolvesse usar um chicotinho. Você já pensou? Tinha crente que já usava 3, 4 chicotes, né? Que lá, né? Para se autofragelar. Mas aí não vem no caso. A lei é a causa da morte, né? Acaso o bom se tornou em morte? Paulo está falando da lei. De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão
do pecado, né? A lei te torna legalista. O que é uma pessoa legalista? É uma pessoa que adora ver o defeito do outro. Eu sou bom demais, então eu começo a ver. Então eu me apego a dogmas. A igreja, você entrou, tem que dar 3 pulinhos. Se você não der 3 pulinhos, você não é de Deus. Se você não usar 3 tipos de meia em cada pé, você também não é de Deus. Se você não cortar o cabelo, maquininha número 2, você não é de Deus. Se você não usar o anel da aliança não sei de quem, você também não é de Deus. Isso é legalismo. O que é legalismo? Você é tornar a palavra viva em coisa morta, se apegar a detalhes da vida, né? E aí ele diz, como nós lemos aqui, o versículo 15, ele está falando dele mesmo. Dele quem? Paulo, antes da sua conversão e depois da sua conversão. Porque quando Paulo está tratando esse assunto aqui, ele está falando, eu conheço bem porque eu sou um fariseu da linha de primeira, criado aos pés de Gamaliel, um homem que entendeu que foi feito segundo a lei, né? Criado segundo a lei, perseguidor dos cristãos. E aí ele trata, e ele pega e traz isso aqui. Quando ele se converte, encontra Jesus no caminho lá de Samaria, no caminho da Síria, e ele encontra Jesus, ele tem um novo encontro com Jesus, ele muda seu comportamento, começa a falar de Cristo e tal. E aí quando ele já está aí pelo menos uns 30 anos, 20 anos já pregando o Evangelho, ele traz essa reflexão para a tua vida e para a minha vida e para a vida da igreja, como nós estamos aqui hoje, né? O pecado que habita em mim, embora Paulo tenha escrito anteriormente sobre os atos pecaminosos, aqui ele fala do pecado como uma profunda disposição interior que leva o homem a cometer tais atos. Então Paulo fala aqui, não é uma coisa que está na minha, é profunda, interior. Eu desejo aquilo, eu quero beber, eu quero me prostituir, eu quero roubar, eu quero matar, eu quero fofocar, eu quero adulterar, eu quero fazer um monte de coisa. Não é porque a lei despertou isso nele, não, porque quando Caim matou Abel não tinha lei, mas tem a lei lá quando Caim matou Abel? Não. E por que ele matou? Porque ele era ruim, cabia a ele dominar, né? Um dia desses estava numa discussão ferrenha se existe criança ruim ou não, porque todo mundo fala que criança é um anjo, né? Não sei não, meu irmão, tem uns anjos meio esquisitos, é sério. Quando você vê uns anjos aí, que eu vou falar, esse anjo aí tá faltando asa nele e auréola, porque não é possível, né? Por quê? Porque as pessoas falam, não, a pessoa não nasce, senão está ouvindo falar, eu fui gerado no pecado, eu fui gerado lá. E o pecado, ele é corrosivo, ele corrompe, né? Tem pessoas, tem crianças, tipo assim, tem pessoas que ele já tem aquela índole. Não é que a pessoa, não é que a criança não, ela tem a índole de ser ruim mesmo, né? Ela faz por maldade, né? Uma coisa é você fazer, tipo, brincadeira, empurra, briga, mas tem crianças que são maldosas mesmo. Ela vai lá, dá um soco no olho do outro só para ver o que acontece, e o cara não está fazendo nada, ela dá risada. Aí você fala, não, mas não é possível. É possível, sim senhor. Por quê? Porque o pecado está arraigado nessas pessoas, né? Está arraigado. O que Paulo está dizendo aqui, ó, ele já nasce dentro da pessoa, né? E aí ele diz, porque nem mesmo compreendo o meu propósito, né? Modo de agir, versículo 15. Pois não faço o que preciso e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei. Então Paulo está falando, se eu peco, é porque a lei está me lascando, que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, minha carne, não habita bem nenhum. Habita algum bem? Não, nenhum. Pois querer o bem e estar em mim, não porém efetuá-lo. Então você já viu aquela pessoa que ela quer fazer o bem, mas não consegue? É sério, tem gente que quer fazer o bem. Puxa vida, aquela pessoa está precisando de ajuda, eu vou ajudar. Mas pensando, deixa pra lá, não vou fazer nada. Não é, as pessoas acham, ter só a intenção de fazer o bem não resolve, irmão. Tiago não escreve lá, se porventura alguém estiver com fome, e você falar, vou orar por você, vai em paz, vai resolver o problema dele? Não.
Você tem que fazer o quê? Dar um prato de comida para ele, pagar um McDonald's, sei lá. Aí é com você. E a gente trata isso aqui. Mas Paulo está dizendo aqui, não é porque eu desejo fazer o bem é que eu faço o bem. Tem muita gente que tem boas intenções. Por exemplo, a maioria dos jovens hoje quer limpar o mundo, mas não limpa o seu próprio quarto. Se já quer limpar o mundo, começa pelo quarto, né? Seria um bom lugar para começar, né? Tipo, pela casa, né? Tipo, a gente, né, tem até um meme lá que a pessoa, a menina está deitada lá no sofá, lá de perna para cima, no celular, e a mãe lá, ô mãe, que hora que a gente vai comer? A mãe com uma aspiradora aqui, lavando a louça ali, que o almoço está pronto? Não, um adolescente, aí lá no celular, juntas somos mais fortes. Claro. Tá cheio de boas intenções. A minha mãe sempre dizia que o inferno está cheio de boas intenções. Mas ter boas intenções não é o suficiente. Ah, como eu queria fazer tal coisa, mas não faço. Ah, como eu queria ajudar, mas não ajudo. Ah, como eu queria ser bom, mas não sou. Paulo está falando isso, cara. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu. Esse é um pecado que habita em mim. Então, olha o que está falando aqui. Ao querer fazer o bem, encontro a lei. Beleza, maravilha. Então, se eu estou fazendo o bem, eu estou debaixo da lei. De que o mal reside em mim, porque não tocante ao homem interior, tenho prazer na lei. Todos nós temos prazer em obedecer a Deus. Você quer ouvir uma coisa bem gostosinha que todo mundo fala? Quem ama Jesus aqui? Não tem um que não levanta a mão. Até o capetinha que está lá fora, lá da igreja, lá, e fala, eu também. Porque o que a Bíblia fala que Satanás vê Jesus e faz o quê? Treme. Então, se eu perguntar para o capeta se ele ama Jesus, pô, vamos sim, será que tem uma segunda chance? Não tem chance, já era. Mas a gente trata isso. Todo mundo fala, nossa, o papai do céu te ama. A gente está aqui feliz, né? Quando a gente chega aqui na igreja, papai do céu te ama. Você tem morrido para o mundo? Aí é outra história, né? Deixa para lá. Por obras, mas por aquele que chama, já fora dito ela. O mais velho, desculpa aqui, estou vendo aqui o capítulo errado, desculpa. De Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Gente, se você não estiver firmado em Cristo, mortificando a sua carne, Paulo está dizendo aqui, o negócio gruda no seu corpo, em todos os membros. Por que Paulo fala nos membros, irmão? Porque é para não escapar nenhuma parte do corpo. Os seus olhos, se você olhou, pecou. A sua mão, se você pegou, você pecou. Os seus pés, se andou por aqui, para aquele caminho, você pecou. Se a sua boca falou, você pecou. Os meus membros, eles guerreiam. É uma guerra entre o ser humano. É uma guerra pavorosa no homem. E é uma guerra que dificilmente nós venceremos. E não venceremos essa guerra se nós não estivermos em Cristo. Se nós não estivermos mortos para o mundo. Se nós não abrirmos mão da nossa vontade. Todos nós aqui temos uma vontade, um desejo, mas nós temos que abrir mão dele para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E embora muitas vezes ela nos esprema. Às vezes a vontade de Deus nos coloca lá no moinho, mas se você quer ser a igreja de Esmirna, você tem que ser espremido. Porque a igreja de Esmirna era a única igreja que não teve repreensão, né? Eu fui pesquisar o que era Esmirna. Esmirna é uma semente que você tira um óleo que faz um perfume. Quanto mais você espreme ela, passa ela na moenda, mais perfumado fica o perfume, mais perfumado fica o azeite. Então, se você quer ser um crente de Esmirna, seja passado na moenda de Deus, para tirar o melhor da sua essência, para tirar tudo, sai ali que sai
Um cheiro que todo mundo vai olhar e falar, nossa, aí lá vai um crente de Esmirna, olha o cheiro, ó, cheiro de Cristo, né? Cheiro suave de Cristo, né? Então a gente para. E aí ele vai, a lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Olha só como Paulo se chama. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele está fazendo uma pergunta. Pô, eu sou miserável demais, gente. Minha vida não está boa, não. Quem vai me livrar dessa morte? Deste corpo aqui, ó, dessa carcaça, né? E aí ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então Paulo está dizendo assim, o meu espírito, a minha vontade, o meu desejo é de fazer aquilo que Deus me obedece, me manda, obedecer a Deus. Mas quando eu caio na minha carne, eu vejo as minhas limitações, o quão fraco eu sou, o quão eu necessito da graça de Deus. Então quando a gente trata de lei e o poder da lei que ela tem sobre nós, Paulo está dizendo assim, você só vai escapar da lei quando você morrer para o mundo, porque a lei não tem autoridade sobre quem já morreu. Mas nós muitas vezes gostamos de viver lá no sarcófago lá. Por quê? Porque morrer para o mundo significa abrir mão de muitas coisas. Morrer para o pecado significa abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos. Por isso que eu falo que a carne é terrível, porque a gente tem que abrir mão daquilo que a gente gosta, né? Todo mundo gosta de certas circunstâncias, né? Mas tem que abrir mão, né? Como diz a Bíblia, Jesus cita um certo homem, ele diz, né, que uns homens nasceram eunucos, outros se fazem eunucos e outros foram feitos eunucos. Para quê? Para habitarem, para herdarem o reino de Deus. Então ele está dizendo assim, alguns vão ser feitos, outros já nasceram, mas para entrar no reino de Deus, então você tem que abrir mão daquilo que você quer. Eu queria ter uma família, não é isso que Deus está falando. Deus está falando de pecado. Eu quero fazer algo que desagrada a Deus. Irmãos, eu não vou falar aqui o que desagrada a Deus, você já sabe. Até criança de 3 anos já sabe o que desagrada a Deus. Então eu não preciso falar para você, porque o Espírito Santo de Deus fala para você todo o tempo. Então, mas eu quero agradar a Deus. Agradar a Deus é ter uma vida reta, sincera e íntegra com Deus. É fácil? Eu diria que não. É possível? É possível com a ajuda do Espírito Santo. Glórias a Deus. Você vai ter dias bons? Vai. Dias maravilhosos. Vai ter dia que você vai saltar de alegria, vai ser que nem aquele que o salmista escreve, eu estou como o bezerro solto no quintal, pulando que está tudo quanto é lado, de alegria. Mas haverá dias de choro. Mas os dias de choro, a alegria vem pela manhã. Então, nós temos esperança. E a minha esperança é de ter uma vida melhor com Cristo. A lei não vai me acusar mais. Por quê? Porque eu já morri para o mundo. Eu já morri para o pecado. Eu não quero mais pecar. Eu não desejo mais pecar. Não tenho vontade mais de pecar, embora eu peque. Paulo está dizendo isso. O meu eu não quer pecar, mas às vezes eu piso na bola. E aí eu tenho que falar com Deus, Deus me perdoa, porque eu não estou mais debaixo da lei. Porque se eu estivesse debaixo da lei, certamente eu estaria morto. Neste momento. É isso que Deus tem para nós. Amém?